A situação que caracteriza a política educativa, desportiva e cultural da região autónoma da Madeira é, de facto, desastrosa. No essencial, o que se constata são escolas descapitalizadas, cheias de dívidas comprometedoras do seu funcionamento, uma política desportiva que deixou todo o associativismo com milhões de encargos assumidos e não pagos, e uma política cultural que se vê na obrigação de cortar e de empobrecer a já pobre cultura. Enquanto isto acontece, vê-se o desperdício, as obras não prioritárias e os subsídios e lucros de certas empresas a crescerem de uma forma verdadeiramente obscena. O Governo da região autónoma da Madeira ainda não se deu conta do colossal erro que está a ser cometido há muitos anos nestes três setores. Desde logo porque a escola tem de constituir um investimento prioritário. Os péssimos indicadores que dispomos de insucesso, de abandono, resultados e qualificação profissional indiciam que o futuro da Madeira está comprometido. Por detrás de um país ou de uma região de sucesso está sempre, mas sempre, um sistema educativo de qualidade. Não se entende por isso que, a par desta situação, a escola esteja hoje a se autofinanciar com as dívidas aos particulares. As escolas não têm dinheiro para nada. É um facto que mendigam para cumprirem o seu projeto educativo. Em contraponto a esta realidade, da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, 31 milhões de euros foram atribuídos para mais um estádio de futebol. Este é um exemplo, mas há outros. Não é apenas a inversão das prioridades que está em causa, mas sobretudo um tiro no direito de todas as crianças, jovens e adultos a uma formação de qualidade da qual depende o bem-estar futuro dos madeirenses e dos portucentenses. O Governo deveria ter consciência que só através de uma educação de qualidade será possível quebrar o círculo vicioso da pobreza, da exclusão social, da incultura e da ignorância. É por isso que nós também não compreendemos a ausência de proteção aos agentes culturais. O ano zero dos apoios à cultura de que o Governo fala, há muito que se prolongam, o que torna explosivo todo este processo. Menos escola, menos cultura e mais futebol é a receita do Governo. Por isso mesmo temos mais desempregados, mais pobreza, mais exclusão e menos capacidade de ver que existe mais mundo para além da Madeira. Menos capacidade de inovação para a criatividade, para o sentido e para o empreendedorismo que tanto necessitamos. Todas estas políticas do Governo estão esgotadas. O Governo demonstra que continua a ter uma só resposta para problemas diferentes. É tempo de arrepiar caminho, de olhar para a escola como sementeira do futuro coletivo, de olhar para o desporto como meio e não como fim, e para a cultura, em sentido lato e abrangente, como uma necessidade de libertação do homem. Senhores jornalistas, estamos à vossa disposição para qualquer questão que nos queiram colocar neste âmbito. O tem conhecimento de casos em que as escolas estejam com o seu dia-a-dia ameaçado por estas dívidas particulares? Temos muitos casos, não vamos dizer quais os casos, mas temos há muitos meses de atraso nos pagamentos a todos aqueles que prestam serviços às instituições, de uma maneira geral. E, aliás, não é só o problema das escolas. Aliás, nós escolhemos para tema a educação, a cultura e o desporto. Como sabem, não fomos nós, foi o Sr. Diretor Regional
da Cultura, que ainda ontem, julgo eu, assumiu esse corte, essa necessidade de não subsidiar, de não apoiar as instituições ligadas à cultura, pelo menos por este ano. Não fomos nós, há muito dizemos, é verdade que há muito dizemos isso, que ao nível do associativismo desportivo tem havido muitas posições públicas que denunciam extremas dificuldades para assumir os encargos assumidos por essas instituições, por contratualizações, portanto, contratos-programa estabelecidos com o Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira, que não são satisfeitos em tempo devido. E relativamente às escolas, sabemos que há muitos meses de atraso no pagamento da facturação corrente, desde energia, água, telefones, empresa que tem a responsabilidade das cantinas. Portanto, há muitas e muitas despesas que estão assumidas e que, mais grave do que isso, há pagamentos não satisfeitos que antigamente entravam numa rubrica, salvo erro, uma rubrica que configurava o pagamento de encargos assumidos e não pagos findos e entravam no orçamento seguinte, e agora não. Agora o que acontece é que os encargos assumidos e não pagos são liquidados no orçamento seguinte, o que faz com que as escolas fiquem descapitalizadas, porque logo à partida, vamos imaginar que têm 20 ou 30% do seu orçamento para 2010, pode estar afetado pelos encargos assumidos e não pagos no ano anterior, o que condiciona substancialmente toda a atividade, não só pedagógica, da escola nesse mesmo ano. Portanto, há uma situação de sufoco financeiro ao nível das escolas que permitam a expressão, como vulgarmente se diz, fazem os conselhos executivos e os conselhos administrativos fazem das tripas coração para manterem as escolas a funcionar com o mínimo, parecendo que nada está a acontecer, mas o problema existe e não pode ser ignorado.